E aí, povo gamer, hashtag seus lindos, bem-vindos ao IGN Brasil. Eu tô feliz, animada, estou estrogonoficamente orgulhosa de estar aqui para apresentar para vocês toda semana Gamepedia, é Pédia, tá? Gamepedia, Susan, Halo 3, Halopedia, porque nós é Brasil, bro. O que a gente faz é o seguinte, toda semana a gente te explica uns paranauês para você manjar mais dos paranauês. E essa semana a gente vai começar com um treco que eu, Hort, I love you very much, que chama a mitologia grega. Porque mitologia e videogame combinam muito e hoje a gente vai te explicar por quê. Primeira coisa é, você tá ligado na segunda temporada de Smite, né? Então, Smite é um jogo que tem um monte de mitologia, não só grega, como tem nórdica, tem, mitologia egípcia, um monte de deus, um monte de monstros, tudo isso numa puta zona, tá? De batalhas. A parte que eu gosto mais é ver como que essas coisas ficaram traduzidas. Porque quando você tá falando de joguinho é diferente de cinema, entendeu? No cinema, você tá passando um videozinho na tua casa, você fica lá olhando, babando. Então tá passando o filme e você tá assim, ó. Você precisa estar olhando pro filme? Não, porque ele acontece, tá? Você olhando ou não. O joguinho já não, você tem que pegar o controle. Então, quando você tá traduzindo mitologia pro joguinho, você tem que pensar nessa parte também, que é a parte de mecânica e narrativa juntas. Olha que fofo. E eu acredito que tem 3 jeitos de você meio que traduzir isso. A primeira maneira é, você faz do jeito que tá escrito. Tipo, Zeus é Zeus. Atena é Atena. Smite faz isso. Outro jogo que você conhece muito bem, tipo God of War, faz isso. O segundo jeito é quando você mistura um pouco. Tipo BioShock, você jogou já esse jogo? Muito bom, cara. Muito bom. BioShock tem ali Atlantis, tem ali Atlas, mas faz uma mistureba geral que eu gosto bastante. E a terceira maneira é quando você pega essas imagens e você coloca no joguinho, mas você finge que não é ela, mas é ela tipo assim, Silent Hill, que é do mal e tem um vilão do mal. Pra mim, esse vilão é totalmente inspirado em mitologia cristã, é tipo um anjo castigador que vem te... E agora, pra te explicar a primeira, porque se eu te explicar tudo, você vai brigar comigo, o vídeo vai ficar muito longo, você vai querer morrer, você vai babar, eu não quero que você babe. Certo? Eu vou te explicar só a primeira, que é o que eu chamo de imagem intrínseca. Ai, que nome bonito. É só um nome que eu dei, tá, gente? Podia ser qualquer outro. Mas como fui eu que escolhi esse nome, eu dei esse aí. O nosso diretor não gostou muito, ele achou meio escroto, mas deixou pra lá. Então, pra te explicar melhor, eu vou dar um exemplo, porque com exemplo a gente entende tudo melhor. Mas em todo exemplo tem spoiler. Sim, tem spoiler. Põe aviso, avisa, sirene. Ficou ligado, Dom? Tem spoiler. E eu vou dar o exemplo de God of War, porque eu acho que a maioria das pessoas que é gamer já jogou, e se você não manja nada de joguinho, você pelo menos já ouviu falar, certo? Beleza. No God of War, eles usam um monte de mitologia igual. Kratos tem realmente um Kratos lá na mitologia, Zeus é Zeus, Atenas é Atenas. Mas o lance mais legal é a Caixa de Pandora. Pra mim, a coisa mais interessante do jogo é a Caixa de Pandora, porque ela acontece durante os 3 jogos. No primeiro game, você pega e abre a Caixa de Pandora. No segundo game, você continua usando a Caixa de Pandora. No terceiro jogo, você dá esperança para as pessoas. Olha só como esse Kratos é fofo e lindo. Você é muito amor, Kratos. Você parece só ser grande e gostoso, mas na verdade, além de grande e gostoso, você é fofo. Super me apaixonei. Enfim, na mitologia grega, a caixa não é exatamente uma caixa. É uma jarra. E a jarra, os deuses dão pra Pandora no dia que ela se casa. E fala, mina, não abre a caixa. E o que ela faz? Ela abre a caixa, porque todo mundo é curioso. Se eu ganhasse uma jarra e falasse, não abre, eu ia abrir. E daí quando ela abre, todo mundo sabe, saem todos os monstros. Mas também, quando ela fecha, sobra ali a esperança. Existem 2 maneiras de você ver este mito. A primeira é, poxa, que legal, sobrou a esperança, né? Que fofo, agora a gente tem pelo menos a esperança. A segunda é, que maldito que sobrou a esperança, porque agora tem um monte de monstro que a gente nunca vai poder derrotar na vida, mas a gente acha que sim, como a gente é burro. Essas 2 maneiras podem ser traduzidas, certo? Certo. Em God of War, o mais louco é que não é a Pandora que faz as coisas, é o Kratos. Você já parou pra pensar que, na verdade, a Pandora é o próprio Kratos? Isso é muito louco.
Isso é tão louco que a Pandora do jogo nem aparece como uma mulher adulta que podia ter se casado. Por quê? Porque quem abre a caixa é o Kratos. E depois é ele que espalha a esperança. E é claro que depois que ele faz isso, também ele matou meio que todo mundo, né? Daí ele tá meio que fazendo um bagulho que ele tem que fazer. Porque ele meio que destruiu o mundo. Enfim, entendeu a tradução? Tradução, videogame. Por exemplo, no Smite tem uma tradução que eu adoro. Tem um escudo chamado Shield of the Underworld, que é o escudo do submundo. No submundo grego, você, eu, todo mundo, só ia falar quando morria. Underworld, morte. Submundo, morte. Hades, morte. Certo? Alguns heróis gregos conseguiram ir até o submundo e não significar morte. Tipo Odisseu, tipo Teseu, Orfeu. Mas foram poucos. E o grande lance é que eles não foram armados. Por exemplo, Orfeu falou: ah, Deus Hades, eu posso resgatar a minha amada? Hades falou: vai lá, meu filho. Teseu estava preso lá. E daí alguém virou e falou: pô, libera o Teseu aí. O Hades falou: vai, tá bom. E Hércules brigou com Cerberus sem arma nenhuma, só usando 2 armas, seus punhos. Hércules era incrível. Por que você não pode ir armado? Eu achei muito genial a tradução de Smite do submundo ser um escudo e não uma espada. Smite, você fez certo! Eu aprovo, dou um carimbo bonito de amor. Nessa semana a gente explicou um pouquinho sobre mitologia e tradução para videogame e semana que vem a gente vai explicar outra coisa. Tem a ver com algo meio medieval assim, tá? Só uma dica, fica a dica. E você pode, por favor, não apenas compartilhar e contar para seus amigos sobre esse vídeo, mas me fazer perguntas e me pedir temas neste e-mail lindo, higiene.brasil@ign.com. Então, eu te vejo semana que vem. Por favor, me manda e-mail para eu saber o que você queria mais ouvir de mim. E é isso, gente. Peraí. Lembrei, gente, tem mais uma coisa que eu tô com um pouco de vergonha de falar, porque essa semana é um jabá. Jabá. Na verdade, assim, toda semana eu vou dar uma dica. A dica da semana é o meu livro, que é Jabá. O meu livro é lindo, é maravilhoso, eu gosto muito dele, ele é muito fofo. Videogames e mitologia. Então, se você gostou de saber essas traduções, assim, eu falo mais no meu livro lindo, Videogames e Mitologia. Então, se lembre, Videogames e Mitologia, meu jabá de hoje. Quer dizer, minha dica da semana. Obrigada. Que vergonha.